Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Interessante associação. Na época, não existiam equipamentos sofisticados como os exames de imagem disponíveis hoje para pesquisa sobre variados ângulos e aspectos. Tampouco laboratórios preocupados com as atividades de ordem mental, as quais seriam objeto de investigações mais aprofundadas no final daquele século. O XIX declinava em sua credibilidade apenas a frenologia, uma teoria desenvolvida em 1800 pelo médico alemão Franz Josef Gall, que afirmava ser capaz, através dela, de determinar o caráter, características da personalidade e grau de criminalidade pela forma da cabeça dos seres humanos. Classificada como pseudociência, mereceria mais tarde o crédito por contribuir com a ciência médica com as ideias de que o cérebro possui áreas específicas relacionadas com determinadas funções, sendo o órgão da mente sendo elevada ao status de protociência. Atento ao interesse que a dita teoria despertava na França do seu tempo, Allan Kardec escreveu vários artigos sobre ela, publicados na Revista Espírita. Chama a atenção, contudo, sua opinião sobre a origem da memória humana, expressa em texto preservado no livro Obras Póstumas, publicado uma década após sua morte em março de 1869, a partir de iniciativa de sua esposa, a senhora Amélie Boudet, e seu editor, resgatando escritos e estudos, na maioria não conhecidos publicamente. Explica Allan Kardec que no início da sua caminhada evolutiva, limitado em suas ideias e aspirações, tendo circunscrito seus horizontes, o homem precisa gravar todas as coisas e identificá-las, a fim de guardar delas apreciável lembrança e basear seus estudos nos dados que haja reunido. Pelo sentido da visão foi que lhe vieram as primeiras noções do conhecimento. Foi a imagem de um objeto que lhe ensinou a existência desse objeto. Quando conheceu muitos objetos, tirou deduções das impressões diferentes que lhes produziam no íntimo do ser. Fixou na inteligência a quintessência deles, por meio do fenômeno da memória. Ora, que é a memória senão uma espécie de álbum mais ou menos volumoso que se folheia para encontrar de novo as ideias apagadas e reconstituir os acontecimentos que se foram? Esse álbum tem marcas nos pontos capitais. De alguns fatos, o indivíduo imediatamente se recorda. Para recordar-se de outros, é necessário folhear por longo tempo o álbum. A memória é como um livro. Aquele que lemos, algumas passagens facilmente nos apresenta aos olhos. As folhas virgens ou raramente perlustradas têm que ser folheadas uma a uma, para que consigamos reconstituir um fato sobre o qual pouco tenhamos demorado a atenção. Quando o espírito encarnado se lembra, sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que ele procura. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, ainda era um adolescente quando tal cogitação foi escrita. Provavelmente não a conheceu, contudo, sua teoria do consciente, pré-consciente e inconsciente guarda estrita relação com ela, na medida em que coloca o inconsciente como elemento decisivo no comportamento humano. Se considerasse o espírito em suas elucubrações, perceberia que através das múltiplas experiências na condição humana, este vai acumulando neste inconsciente dados, informações, imagens que interagem no sentido de promover a evolução espiritual. Se acrescêssemos a isso as pesquisas do russo Ivan Pavlov sobre o reflexo condicionado, o resultado seria extraordinário. Hoje sabe-se que esse inconsciente constitui-se num poderoso banco de dados, capaz de processar cerca de 20 milhões de estímulos ambientais por segundo, contra 40 estímulos interpretados pela mente consciente no mesmo segundo.
A informação é referência no excelente livro Biologia da Crença, do biólogo norte-americano Bruce Lipton, que acrescenta que a mente subconsciente, um dos processadores de informações mais poderosos de que se tem notícia até hoje, observa o mundo ao seu redor e a consciência interna do corpo interpreta os estímulos do ambiente e entra imediatamente num processo de comportamento previamente adquirido. Diz o Dr. Lipton que esse subconsciente é nosso piloto automático, enquanto que a mente consciente, o controle manual. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também seu braço social, a AME, Amigos Mensageiros Espíritas, que mantém atividades com pessoas em situação vulnerável todos os dias do ano em São Paulo, na capital, Carapicuíba e na cidade de Piedade. Venha conhecer-nos! Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo enviando sua correspondência para a nossa Caixa Postal 522, CEP 010-31-970, São Paulo, SP, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Procure-nos também no Telegram como Rádio Mensageiros e inscreva-se pelo WhatsApp, telefone 5511 95299 6550. A apresentação deste programa foi realizada pelos integrantes da equipe Os Mensageiros. Na próxima semana, mais um Direto ao Ponto.